Ontem começamos um tempo muito especial, o tempo do Advento, né? Nós sabemos que a Igreja ela nos quer preparar para o Natal, mas entendemos, né, que é um tempo até um pouco maior do que apenas um tempo que quer nos preparar para os festejos, né? Eu falo maior no sentido em dimensão, é o tempo que de fato nos remete a outras realidades, né? Então nós podemos hoje conversar um pouco, né, sobre o Advento, né? E não sei se vocês têm aqui algumas perguntas que poderiam de repente aqui trazer algum dos conteúdos, né, que possam nos interessar dentro do tema, como eu falei, tema do Advento. Dom Tiago, o Natal ele sempre traz para a gente muitas coisas boas, né? Tem até algumas pessoas que às vezes chegam nessa época ficam tristes, né? Mas não dá para entender muito se a gente olhar exatamente para o verdadeiro sentido do Natal. Esse Jesus que vem, né? Que veio, que vem e que também virá, né? E trazendo exatamente essa novidade da nossa salvação. E hoje, talvez, um mundo um pouco perdido por tanto o consumismo, né? A gente vê que a maioria dos shopping centers, lojas, já colocaram enfeite de Natal e não se vê uma referência sequer ao Natal, né? Parece que tudo é Papai Noel, é estrelinha, é bolinha, mas as referências todas parece que se foram, né? Não existe mais referências para o Natal, para o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus, né? Parece que é apenas uma festa do consumismo, né? Então, assim, a pergunta que a gente traz para o senhor é exatamente assim, como entender essa natureza da festa, dessa preparação toda, né? Desse Jesus que ele já veio, mas está vindo, que vai estar conosco, né? Como a gente pode também estar se preparando bem, né? Sim, o que nós devemos preparar nessa época, né? Então, primeira sua pergunta, né, a respeito da perda do verdadeiro sentido do Natal, como isso também, esse Advento não é visto como Advento, é visto como tempo de compras, tempo de gastar 13º para comprar presente para todo mundo e preparar essa ceia natalina, né, e ornamentar a casa, né? Mas exatamente o que você falou, essa parte, né, que no meio de tudo isso tá pouco ou nem se vê, né, nos shoppings qualquer referência à verdadeira origem do Natal, né? Eu nunca estudei, né, para saber porquê é assim, mas eu tenho minhas teorias, né? Uma delas é que não necessariamente os princípios que o comércio apresenta para as pessoas, ou seja, vontade de convencer as pessoas que precisam comprar cada vez mais, está coerente com os princípios nossos, da nossa fé. Ou seja, se dentro da loja, dentro do shopping, por exemplo, preparar realmente o presépio, algumas memórias do próprio nascimento de Jesus, é obviamente que naquele momento as pessoas vão pensar sobre o mistério da chegada do Filho de Deus ao mundo e não do, entre aspas, mistério das compras e da beleza que pode se comprar, né? E nós entendemos, né, que ele veio de graça, ele não foi comprado, ele foi doado. Por isso também tem essa coisa do presente, mas eles obviamente não nos oferecem nada de graça, né? Sim. Tem que comprar. Então eu penso assim que esse modo de preparar tudo, ele tem como objetivo incentivar as pessoas a comprarem mais. Aonde entra dentro deste contexto, este tempo antes,
antes do Natal, a figura do Papai Noel, né? Figura aqui que é inventada, obviamente. Tomara que as crianças não nos escutem, né? E que não fiquem depois tadinhas perdidas, né? Que realmente o Papai Noel é uma invenção, né? Nós entendemos que quando entrou dentro da nossa tradição essa questão de dar o presente, tendo Jesus como o maior presente que nós ganhamos, né? A tradição cristã, ela abraçou a figura de São Nicolau, exatamente a data dele, acho que é 6 ou 8 de dezembro, agora eu esqueci, mas exatamente o homem, um bispo que viveu nos primeiros séculos e que ele realmente teve uma vida marcada por uma grande doação em prol das pessoas que naquele momento na sociedade estavam vivendo na margem, ou seja, meninas, mulheres que não tiveram dinheiro para poderem casar e com isso não tiveram chance de ter um futuro. E ele lá com suas doações começou a ajudar e tudo mais. Então essa figura, esse exemplo entrou para o tempo do Advento e Natal, né, como o símbolo da doação a qual nos convida próprio Deus. Por quê? Porque, como falei antes, Jesus veio se doando, né, para todos nós, né? Então temos aqui essa forte dimensão do tempo de preparação para o Natal. É o tempo de nos preparar para acolher aquele que vem para estar conosco e nos trazer a si mesmo e como se também o ensinamento e os frutos da obra da salvação, né? Assim, o advento seria assim, é um momento em que nós vamos viver exatamente essa expectativa desse Jesus que vem, né? Então... Sim. É porque, na verdade, aquilo que você falou, Jesus que veio, que vem e que virá, né? Então, temos essas 3 dimensões do advento. Esse tempo, ele nos está preparando, assim, diretamente para o encontro com Jesus no Natal, né? Vamos celebrar no Natal o nascimento de Jesus. Nós sabemos, a liturgia faz que aqueles acontecimentos do passado se tornam presentes naquele momento. Então, de fato, estamos nos preparando para nos encontrar com Jesus no mistério do seu nascimento, né? Da encarnação e de um nascimento naquela realidade na qual ele foi acolhido no mundo, pela humanidade, dentro daquele contexto, daquela época, né? Mas essa é a primeira dimensão. Tem segunda dimensão, né? Que nós, claro, lembramos toda essa história também, né? Que não só que ela hoje vai tornar presente, mas que marcou realmente 2000 anos atrás, aquela época, quando ele nasceu, aquelas pessoas que viviam na Terra Santa, enfim, né? Nós também remetemos a nossa memória aos fatos históricos. Então, de fato, é um encontro com aqueles fatos que aconteceram no passado. Então, temos, colocando em ordem cronológica, né? Encontro com Jesus, que a história nos traz, descreve e tudo mais, tudo que aconteceu de fato, né? E este Jesus, aí segunda dimensão, ele virá também agora ao nosso encontro. Então podemos nos encontrar de fato como no Natal 2000 anos atrás. A liturgia, o encontro real, né? Propicia isso, né? Encontro real, verdadeiro. Mas também nós entendemos que o Natal, o Advento, é o tempo que nos prepara para o encontro definitivo com o Senhor, para que nos preparemos para a segunda vinda do Senhor. Porque, na verdade, este vai ser para nós o encontro mais importante, porque vai marcar um início de novo futuro
e vamos podemos dizer assim, com o Advento estamos nos preparando para que entremos bem para esta nova realidade que está nos aguardando, onde viveremos já unidos com o próprio Cristo de uma maneira muito mais profunda. Hoje nosso encontro ainda é limitado Sim. pela nossa natureza, realidade deste mundo e todas as outras consequências do pecado original, né? E nós entendemos que nessa segunda vinda do Senhor nos trará o encontro pleno com o Senhor, exatamente de maneira, podemos dizer assim, cheia, né? Tudo que Deus pensou para nos dar, receberemos, que maior e mais importante dom que nos aguarda é Ele mesmo. Sim. O próprio Deus que nos acolherá para viver numa união mais profunda possível exatamente conosco. Então, para isso, estamos também preparando. Então, este tempo do Advento que queremos aproveitar bem, para resumir, nele precisamos pensar nessas três dimensões. A história de Jesus, o encontro com Ele, qual vai acontecer no Natal, estamos preparando para isso, mas também pensando na segunda vinda do Senhor. E exatamente a preparação para esse encontro que vai acontecer exatamente no dia do Natal, né? Para esse Jesus que virá agora, no dia 25, nós temos que estar preparados para ele, né? E essa preparação é justamente o tempo do Advento que vai nos levar até lá. Isso. E isso a gente pode falar sobre as confissões que vão ser preparadas, Sim, de repente sim. uma revisão de vida, como estamos vivendo a nossa fé, olhar para a questão do consumismo, né? Quem sabe fazer até os ouvintes e nós, a gente poderia fazer uma coisa diferente esse ano e de repente sair desse consumismo, né? Em vez de se jogar ao consumismo, quem sabe tentar se aprofundar na oração, preparar-se melhor para a confissão, em vez de simplesmente fazer aquela confissão comunitária que a gente faz, né, dos mutirões, quem sabe tirar um dia e conversar com o padre, fazer um outro tipo de confissão mais bem feita, mais... Sim, sim. Né? Não, eu acredito que essa confissão que nós fazemos durante as mutirões, eu acho que também durante os mutirões, ela tem todo o seu valor, porque às vezes pessoas confundem a confissão com direção espiritual. Vem na hora da confissão onde tem muita gente, num certo momento, e aí querem naquele momento puxar muitos assuntos, conversar muito. Obviamente não é momento para isso, né? Como você falou, alguém tem uma vontade de realmente conversar sobre alguma coisa que está o incomodando e não sabe se lidar com isso, claro que precisa expor para que junto com o padre ele possa meio que fechar esse assunto da sua vida. Isso com certeza é muito importante. Mas eu digo assim, uma boa confissão ela não precisa ser longa. Sim. Ela precisa ser boa quanto preparação. Então, onde nós podemos colocar todo o foco é na nossa preparação para a confissão. Ou seja, exame de consciência. Sim. Eu, como tantas vezes confessei, eu já percebi, né, que às vezes pessoas vêm e naquele momento, peraí, o que eu vou confessar? Mostram que não estão preparadas. Não se prepararam. E isso é muito ruim, né, porque ocupa tempo sem necessidade e às vezes até esquece os assuntos que deveriam ser abordados, porque simplesmente começa a falar muito sobre duas coisas e outras duas, de repente, três ficarão para trás. Então, Tiago, assim, eu queria te fazer uma pergunta para o senhor, porque assim, eu já fiz isso uma vez, né? E achei muito importante. Por exemplo, assim, é lícito para nós fazermos uma listinha
Por exemplo, em vez de eu fazer uma Sim. lista de presentes, eu posso fazer uma lista dos meus pecados, Sim, sim, fazer uma sim. lista de quem eu preciso perdoar, de quem precisa dar meu perdão. Sim, sim, sim. Não, com certeza. Com certeza. Isso vale para não se esquecer, obviamente, né? Mas... Faz parte do exame de consciência Sim. também, ajuda, né? Sim, mas eu ainda volto a esse primeiro ponto, né? Fazendo exatamente essa listinha, né? Colocando, nós precisamos já adiantar alguma coisa que nem precisamos tanto expor ao próprio padre, porque no final das contas a confissão ela acontece perante Deus, representado pelo padre. Então, aquilo que eu tenho que resolver na minha vida, eu tenho que resolver perante o próprio Deus. Ou seja, fazendo o exame de consciência, eu preciso avaliar a minha vida, como ela está sendo vivida, né? Valores que eu coloco como primeiros mais importantes. E, claro, refletindo sobre a minha vida, apontar realmente aquilo que eu sei que ofendeu Deus, que prejudica o outro também, né? Então, eu não preciso falar de tudo isso para o padre, porque se eu vou falar, sei lá, coisa mais comum, não cuidei bem dos meus filhos porque foquei muito, por exemplo, no trabalho. Vamos supor, não precisa explicar para o padre como que isso aconteceu, quais são seus horários de trabalho, nos quais lugares Não entrar você nos trabalha. detalhes, né? Não precisa, basta falar isso. Aham. Mas antes, no momento do exame de consciência, é muito importante fazer essa reflexão, porque além de anotar aquele pecado que vou confessar, ainda tem outra parte, que é arrependimento e a vontade de não pecar mais. Não pecar mais. Então, naquele momento, eu preciso já meio que adiantar aquilo que eu quero fazer com a minha vida. Indo para a confissão, eu confesso meus pecados, maneira enxuta, clara, tal pecado, tal, sem entrar muito nos detalhes, Objetivo. mas eu sei que naquele momento a graça que vai vir do perdão e a força para eu enfrentar a minha vida, aí vai exatamente agir a partir desta confissão. Amém. Então que nós possamos aproveitar bem este tempo e que bom Deus, pelo seu Santo Espírito, guie todos nós para esta preparação para o encontro do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.